E aí, galera, eu sou o Caio Lima e esse é mais um vídeo exclusivo aqui pro canal do YouTube do Rede Poderosa. E vocês podem ver que eu tô em outro cenário, porque infelizmente meu computador quebrou e como eu já não tinha deixado coisa gravada porque eu tava de férias, eu não queria deixar você essa semana sem vídeo. E o vídeo dessa semana é o desafio que a Paty fez para que eu lesse o livro da Gisele Bündchen, O Aprendizados. E a gente tem bastante coisa para conversar sobre ele. Então é um vídeo importante, é um assunto importante, e eu não queria deixar isso passar de jeito nenhum. Mas antes da gente entrar no livro, antes da gente trocar essa ideia, eu tenho que fazer o jabá, certo? Então, se você está chegando por aqui agora, ou se você ainda deu mole e não fez isso, clica aqui embaixo, se inscreva, dá um joinha, comenta, compartilha com os amigos. Toda essa roda de engajamento pra gente importa muito. Lembrando também, o que é muito importante, é que o Rede Poderosa é um podcast, tá em todos os agregadores de podcast, pelo menos nos melhores, certo? Segue a gente por lá porque tem produto que é exclusivo em áudio, então acaba criando uma roda de engajamento, uma roda de conteúdo sendo produzido e por lá você pode acompanhar muito mais coisa. E se você quer saber tudo o que a gente está fazendo, segue a gente no Instagram, @Central Rede Poderosa. Por lá a gente posta agenda, a gente também consegue interagir um pouco melhor. E além disso, a gente ativou o nosso TikTok, onde a gente também interage um pouco mais, faz rodar algum tipo de conteúdo diferente. Então é importante vocês estarem com a gente nessa. Se vocês tiverem alguma coisa mais específica para falar, querem entrar em contato, querem trocar ideia, apresentar pauta, qualquer coisa, joga no redepoderosa@gmail.com, escreve pra gente, a gente vai te responder, vai ser muito maneiro. E eu acho que é isso, né? Ah, importante, importante, importante. Mês que vem começa o Clube Porradeiro, segunda temporada. A gente vai ler ao longo de 4 meses o Vida e Destino do Vassili Grossman. O formulário está aqui no descritivo. O formulário está aqui na descrição do episódio. Se inscreve lá. O clube é totalmente de graça. Um encontro por mês, no último sábado de cada mês. E promete, tá? Promete ser um livraço. A gente já teve uma experiência linda com E o Vento Levou. E acho que agora vai ser tão linda quanto. Bom, vamos para o livro. Aprendizados da Gisele Bündchen, esse desafio que a Patrícia me impôs para que eu me tornasse um resenhista profissional da internet. Bom, vale aqui esclarecer o seguinte: o livro, apesar de ser da Gisele e ela contar passagens da vida dela para ilustrar aquilo que ela quer dizer, não é um livro biográfico. Ele é um livro com passos ou aprendizados que ela considera importante para que as pessoas sigam. Dentro disso, toda crítica que eu for fazer aqui não é uma crítica pessoal à história da Gisele, não é uma crítica em relação à memória dela ou à importância dela no cenário de celebridades brasileiro e global, principalmente, porque ela foi a cara do Brasil no começo do século XX para o mundo, né? Ela foi o grande expoente, tanto que ela chegou a fazer coisas muito importantes, né? Como a apresentação nas Olimpíadas, Copa do Mundo, aquele discurso no Rock in Rio que a gente vai abordar por aqui também, mas nada, nada, nada do que está aqui tem relação com a vida pessoal dela, com a história dela, com a importância que ela tem no show business e tudo mais. É só uma crítica ao que ela coloca como aprendizado. E eu acho que a partir daí a gente pode se colocar, né, e corresponder com algum tipo de liberdade para poder conversar sobre esse livro, até porque é exatamente o mote do livro. E, inclusive, se ela fizesse um livro de memórias sobre como foi a ascensão dela no mundo da moda, os episódios que ela passou, a gente sabe que é uma indústria que é muito violenta, que é muito preconceituosa, que tem vários e vários e vários problemas, principalmente com as mulheres. Eu acho que tem um filme O Triângulo da Tristeza que ilustra um pouquinho disso também e que foi pro Oscar, né? Então acaba ficando muito em voga, tem uma passagem muito forte e reacende essa discussão.
Eu acho que se ela lançasse um livro de memórias seria um sucesso muito grande, porque é realmente muito curioso como tudo aconteceu para ela, sendo ela uma mulher nascida bem no interiorzão do Rio Grande do Sul, acho que dá umas 7 horas de carro até Porto Alegre, alguma coisa assim. E, né, como ela encarou tudo isso, porque são passagens realmente fortes e ela reclama muito durante esse livro do aprendizados sobre como ela era julgada o tempo inteiro, como as vontades dela não valiam de nada, o cansaço, o vício em café, em cigarro, a má alimentação, as noites mal dormidas, até crises de pânico, de ansiedade, etc. Fazendo essa ressalva de que não é uma coisa pessoal e de que seria muito interessante ver a maior modelo do mundo escrever suas memórias ou ter uma biografia, né, com suas memórias e contar detalhadamente sobre como foram os bastidores para que ela conseguisse se manter nessa posição por tantos e tantos e tantos anos. O Aprendizados é um livro que tem mais ou menos 8 passos para que as pessoas consigam atingir seus sonhos e consigam se encontrar no mundo. E essa visão, em particular, para mim já é extremamente problemática, porque por mais que ela se refira a ela como seguidora desses passos e fique repetindo a exaustão de que não é uma obrigatoriedade, de que isso não é infalível, de que isso funcionou para ela e ela acha que pela posição que ela ocupa, ela tem o dever de dividir isso com o mundo, acaba sendo um manual de instrução da vida, né? E a gente sabe que a ascensão para ser uma supermodelo, para dominar o mercado na moda, é uma exceção da própria exceção. E é uma exceção da exceção que confirma a regra geral. Porém, ela coloca esses passos são bastante genéricos como um todo. São passos que falam sobre ter disciplina, sobre ter humildade, sobre querer aprender, sobre ser esforçado, sobre saber levar as crises, sobre vida em família, sobre vida saudável, sobre alimentação saudável. E, na verdade, da verdade, uma coisa boa de ficar anotando tudo em caderno é que eu sempre tenho uma caderninho aqui e caderno não quebra igual computador, né? Mas na verdade, tudo isso me parece uma forma dela divulgar a época que foi lançado o livro, a fundação, a ONG dela, que é a Believe.Earth, né? Em que ela tem projetos para ajudar o planeta na área ambiental. E foi justamente nessa época, um pouquinho depois, que ela fez o discurso de abertura do Rock in Rio. O discurso de abertura do Rock in Rio foi em 2017, se eu não me engano. E pouquinho depois ela... E ela já tinha Believe.Earth, e um pouco depois ela lança esse livro, coisa de dois anos depois, por aí, ela lança esse livro, e com esse passo a passo, que culmina nesse encaixar de propósitos que levou ao real sentido da vida dela. Então acaba que esses passos todos são uma série de consequências ou de causalidades para que você encontre o sentido da sua vida. É um manual de instrução para encontrar o sentido da vida. E todos eles permeados por histórias da infância dela, da adolescência, da juventude, de como ela foi descoberta no mercado da moda, de como a infância dela era uma infância que não era exatamente pobre de passar fome, mas era uma infância com suas restrições, eram ela mais 5 irmãs, numa casa pequena, numa cidade interior, esse invólucro da história pessoal para esse modelo de ascensão até a divulgação da Believe.Earth e de todos os seus feitos, que são realmente grandiosos dentro dessa perspectiva. É muito estranho você ver que um livro desse foi realmente escrito pela pessoa, então esse é um ponto positivo. Porém, o que a gente tem ali é um texto de quinta série que é muito redundante, que fica toda hora, né, indo e voltando pelos mesmos pontos, com várias frases de efeito moral encaixadas em contextos que não são exatamente aqueles que ela propõe.
mas ela precisa fazer um yay, vamos lá. Ela precisa falar, você consegue, garota. E fica lá no meio, sacou? Fica meio jogado. São muitas partes em que ela tenta reiterar esses valores familiares e, sabe, esses valores que causam essa auspiciosidade, né? Essa propensão a uma elevação de sentido na vida, de elevação de espiritual, digamos assim. E para isso, inclusive, ela utiliza até a prática da yoga e começa a dissertar de uma forma muito difusa por uma prática que é milenar. Então, sabe, existe um sentido utilitário para tudo e é um pouco desconfortável ver isso, porque por mais que ela tente falar com respeito, o respeito em si passa bastante longe dessa premissa. E além desse manual em busca do sentido da vida, ela faz questão de reiterar que ela é uma pessoa muito ocupada. Então, ela separa minutos do dia para passar com os filhos, com o marido. Tipo assim, eu vou passar 2 horas com o Tom, a época marido dela ainda, né? 1 hora com o meu filho, meia hora com outro filho, 1 hora e meia com outro, e no outro dia eu inverto e ela acaba se culpando porque o dia não tem 48 horas, tem só 24, e ela não consegue agendar tempo para tudo, sendo que ela é uma pessoa que hoje não precisaria comprar tempo, né? Ela tem essa disponibilidade e acaba indo muito contra todos os valores que ela coloca no livro sobre família, sobre disponibilidade, sobre afeto, sobre a própria prática da yoga, porque, né, se trata de todo um modo de vida e que o tempo faz parte desse modo de vida também. Então é uma mistura muito esquisita, muito difusa, muito, sabe, insossa de dicas para que você busque o verdadeiro sentido da sua vida e que não levam a muita coisa. Na verdade, levam a coisas bem perigosas. E eu acho que esse é o principal recado que eu tenho para passar. Em vários momentos, principalmente quando ela estava no auge e ela não tinha tempo nem para respirar efetivamente, porque era uma rotina muito corrida, de muitas viagens seguidas para vários cantos no mundo, sendo totalmente sugada por grandes marcas, óbvio, fazendo dinheiro, ok, mas realmente é cruel, é um mundo cruel, desgastante, que abusa da saúde física, da saúde mental, principalmente das modelos. Ela disse que começou a ter crises de ansiedade, crises de pânico. E por mais que ela fale que ela buscou ajuda profissional, fica muito mais evidente às vezes em que ela fala que essas crises de ansiedade, essas crises de pânico foram oportunidades para que ela mudasse de vida e construísse essa nova Gisele, empreendedora, que tem sentido na vida ao cuidar do meio ambiente. E eu acho que aí vem também essa falta de um editorial que pudesse ser minimamente sério e dar um freio na vontade da própria Gisele em escrever, o que é admirável, porque a grande maioria das pessoas jamais escreveria o seu próprio livro. É bizarro, sacou? É bizarro você pegar a ansiedade, você pegar a crise de pânico e colocar como uma oportunidade. Ela tá suavizando a própria violência que ela sofreu e tratando essa violência como oportunidade, como uma forma de visualizar o sentido da vida dela. Ela simplesmente poderia ter afundado, que é o que acontece com a maioria das pessoas. Mas devido a uma série de condições possíveis a ela à época, ela conseguiu sair dessa. E beleza, ela é a Gisele e sempre será a Gisele Bündchen, a não ser que um desastre aconteça e arruine a imagem dela perante o mundo todo. Fora isso, ela é esse ícone. Mas quantas? Sabe qual é? Quem pega esse livro lá na Americanas, sei lá onde vende, compra, leva para casa, olha para sua condição e fala: ok,
tudo isso que eu tô passando é uma oportunidade para eu melhorar de vida, sacou? E me tornar um novo modelo da profissão, ou do cargo, ou do que é que seja que eu vá seguir. Existe um buraco, existe um poço aí, sabe? Existe um poço que passou batido, cara. Passou batido. Isso tá publicado, é muito grave. É muito feio. Sabe qual é? Ainda mais vindo de quem veio, sabe? E tudo isso é muito difuso. Essa questão de sentido da vida, afinal, é muito difusa. Porque, na verdade, ela é uma mulher de negócios, mano. É tão difuso que ela ainda não se encontrou. Isso é invariável. Eu fui ver o discurso que ela deu no Rock in Rio. E no livro ela fala que ela poderia ter abordado em 2017, ali logo depois do golpe, né, do Temer, ela poderia ter abordado a questão ambiental, que estava pegando muito, muito forte. E que ela poderia ter falado também sobre a questão da divisão entre as pessoas, já era um clima, né, não muito amistoso no Brasil, né, essa segregação, dois polos, dois extremos, essa palhaçada toda. E ela simplesmente disse que não, que fez um discurso de união, quando ela poderia ter falado do que estava acontecendo. Ela tinha um palco mundial para isso, né? Então acaba que essa liderança, esse propósito de vida é muito difuso, em que ela tem a oportunidade, ela tem a plataforma, mas ela se recusa em prol de um discurso de união. A imagem dela fala por si só, né? Uma imagem forte, imponente, de realmente alguém que estampou a cara do Brasil para o mundo durante pelo menos 2 décadas aí, tranquilamente. E vai continuar fazendo, óbvio, apesar de agora as atividades públicas dela estarem bem reduzidas, né? Pelo menos no que eu tenho percebido nos últimos anos. E, cara, é isso, tipo, acaba que a gente sai de uma crise de depressão, perdão, uma crise de ansiedade, uma crise de pânico, e evolui para o propósito de vida, como se tudo isso fosse uma questão de crer nas oportunidades que a vida te dá e ignorar totalmente as condições materiais de vida que a gente tem. O livro é um arcabouço de dicas insossas, estéreis sobre organização, sobre humildade, sobre esforço, sobre estudo, sobre responsabilidade, sobre passar por cima de adversidades. Sim, todo mundo tem que passar, isso é inevitável, mas existe uma romantização muito grande das violências que ela sofreu, do passado dela na infância, de não poder errar, de se sentir na obrigação de acertar sempre e por isso criar uma persona que ela chama de ela para encarar esse mundo da moda, o que a levou a ter crise de ansiedade, de pânico, e aí ela trata isso como uma oportunidade. E no fim, o propósito dela tá todo na fundação, na ONG Believe.Earth, que ela faz questão de fazer uma propaganda muito grande. Eu não sei exatamente aquilo que eles fazem, eu não me dei o trabalho de pesquisar, porque não interessa. Acaba sendo feche sua mangueira, vamos plantar meia dúzia de árvores e a vida é isso. Bom, esse foi mais um livro do desafio que a Paty me impôs para que eu seja um resenhista profissional da internet. Eu espero que vocês tenham gostado. Foi tudo no improviso. As paradas aqui estão meio cabreiras, mas já já tá tudo se resolvendo. E eu espero que o próximo vídeo já seja no porão habitual. Beleza? Então, se inscreva, dá um joinha, comenta, compartilha. Procura a gente nos agregadores de podcast, no Instagram, no TikTok. Se quiser, manda um e-mail. E é isso. Tchau, tchau.